Boa tarde. Nós estamos aqui para um bate-papo por conta desse coronavírus, né? Esse momento crítico que a humanidade está vivendo. Então, nós estamos aqui para falar um pouco sobre isso. E eu queria dizer, eu sou uma pessoa que eu faço parte do grupo de risco. Eu tenho um histórico de transplante, eu já tenho idade, então eu tenho que tomar todos os cuidados e estou tomando todos esses cuidados. Estamos aqui utilizando esses recursos tecnológicos e pessoas para me ajudar a fazer essa live. Essas pessoas que estão me ajudando, como estão na minha casa, estão usando máscara. Nós sabemos que tem todas as orientações, indicações de como usar máscara, mas nós precisamos disso porque temos que olhar para mim que sou uma pessoa no grupo sério de risco. E, então nós não precisamos ficarmos isolados totalmente, em solidão, sofrendo, porque hoje em dia, graças a Deus, existe a tecnologia, nós temos recursos para podermos nos comunicar e, enfim, nos olharmos, nos vermos, porque a nossa espécie é uma espécie que ela gosta de estar junto, de se tocar, de se pegar, de ficar próximo. Isso faz parte da nossa espécie e a nossa carência também pede isso, mas nós temos como resolver isso com a própria tecnologia. Então vamos conversar um pouquinho hoje sobre alguns assuntos, algumas perguntas que foram já feitas. Eu vou tentar responder todas elas e, enfim, vamos conversando, vamos seguindo em frente com leveza, sem desespero, mas com seriedade. Precisamos lidar com tudo isso que está acontecendo com seriedade. Então eu vou ver primeiro a primeira pergunta que foi mandada. Qual é a sua visão sobre os aprendizados que nós, como humanidade, podemos ter com tudo isso? O aprendizado é grande. Com certeza absoluta, com tudo que está acontecendo, nós precisamos aprender. Nós precisamos parar, nós precisamos refletir sobre a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, a nossa vida em grupo, a nossa vida em sociedade. E é observando tudo o que está acontecendo agora é que nós vamos conseguir aprender. O que é que temos que aprender? Muita coisa. Sobre egoísmo, sobre, enfim, principalmente o egoísmo. Nós precisamos olhar para isso. Tem pessoas que no momento que as orientações foram dadas, obedeceram, respeitaram essas orientações e se recolheram e estão fazendo o que é orientado. Mas tem pessoas que não estão dando importância para o acontecimento. E aí é onde a gente vê o egoísmo gritando. Aquele egoísmo que a pessoa diz, eu estou olhando para mim e dane-se o resto. Eu ouvi na televisão uma pessoa dizendo, eu estou me expondo por minha conta e risco. Como ela faz uma coisa dessa no momento que o mundo inteiro está olhando para o cuidado de um com o outro? Então nós precisamos olhar para tudo o que está acontecendo e aprender mesmo. Aprender o comportamento dos outros seres humanos também nos ensina. O nosso comportamento nos ensina a entender como nós somos. E o comportamento do outro nos ensina a entender como ele é. E saber com que nós podemos contar e com que nós não devemos contar. Porque tem pessoas que ajudam, tem pessoas que sabem receber ajuda, e tem pessoas que nem ajudam e nem sabem receber ajuda. Tem pessoas que estão aí atrapalhando. Então vamos aprender conosco mesmo, conosco como seres humanos. Vamos aprender, tem muito para aprender. Isto veio de uma forma inesperada, o mundo não estava preparado para isso, o ser humano não estava preparado para isso, e a gente aprende que temos que estar preparado para todas as mudanças a qualquer instante. Vamos ver uma outra pergunta.
O que o plano espiritual fala a respeito? O que o plano espiritual fala a respeito dessa grande catástrofe, desse grande movimento ruim que está acontecendo? O plano espiritual, ao longo do tempo, vem dando sinais, vem dando sinais. Vamos olhar mais para o nosso eu interior, vamos olhar mais para o nosso contato com Deus, vamos olhar mais para o outro ser humano, vamos procurar o refinamento interno, a renovação interna. Então nós temos observado movimentos nesse sentido. E aí acontece uma coisa dessa. Eu não estou dizendo que isto é um plano de Deus. Eu não estou dizendo que Deus planejou isso para nós. O plano espiritual, inclusive, nos mostra claramente que isto é um acidente. É um acidente que nós, como seres humanos, precisamos aproveitar. Porque os acidentes acontecem, acidentes físicos, acidentes espirituais. Nós precisamos aproveitar todos esses momentos como grandes aprendizados. Mas não é uma programação do plano espiritual. Apenas o plano espiritual enxerga como uma oportunidade de renovação, uma oportunidade para que a gente olhe o que de fato tem importância nessa dimensão em que nós vivemos. Porque nós vivemos numa dimensão onde os valores, eles mudam de acordo com o nosso pensamento, com o nosso desejo, e esses valores precisam ser revistos. Está na hora, vamos aproveitar esse grande momento de sacudida, porque é uma sacudida no planeta todo. Vamos aproveitar esse momento para essa revisão, para essa renovação interior. É assim que eu vejo o olhar do plano espiritual para este momento, para tudo que está acontecendo. Uma grande oportunidade. Vamos ver uma outra pergunta. Esta situação faz parte da transformação da humanidade? Quem faz essa pergunta é a Pati Lucena Barbosa. Olha, Pati, com certeza faz parte da transformação da humanidade, mas tudo que nós vivemos faz parte da nossa transformação. Tudo. Nós, a cada manhã que acordamos, a cada noite que vamos dormir, nós estamos vivendo grandes experiências. Estar vivo é uma grande experiência, exercitar esta vida é uma grande experiência. E isso faz parte da evolução, isso faz parte do nosso crescimento. Então, este momento, com certeza absoluta, ele faz parte, sim, da evolução do planeta, da evolução da nossa espécie. E se nós soubermos aproveitar, nós vamos fazer desse grande limão uma imensa de uma limonada. Tem as coisas ruins, com certeza absoluta, não é uma coisa que se possa dizer, ai que bom. Não, não é ai que bom. Que pena que isto aconteceu, mas já que aconteceu, podemos utilizar sim. E entendendo que isto faz parte da evolução, da nossa evolução, da evolução dessa dimensão que nós estamos, desse planeta em que vivemos, e que é tão maltratado. É muito maltratado pela nossa espécie. Vamos ver uma outra pergunta. Assim, é chegada a hora da transformação. É a mesma pessoa que faz uma outra pergunta nesse sentido. Se é hora dessa transformação, a hora da transformação é agora. É sempre agora. Nós não precisamos esperar ter uma hora para a transformação. A hora da transformação é o momento em que estamos vivendo. Sempre, desde antes, agora e será assim no futuro. Porque apesar de toda essa pandemia, que poderíamos dizer que vem de um pandemônio, apesar de tudo isso, nós temos futuro. E nós temos chance de melhorarmos muito como espécie. Uma outra pergunta. Uma mudança de trabalho planejada antes da crise deve ser mantida?
Aí é uma questão pessoal e que cabe a cada um olhar o que está vivendo, o que já estava vivendo, como vinha a sua vida material, sua vida profissional, como é que ela estava caminhando. E observar se deve manter os acordos anteriores ou se deve mudar. Porque numa situação de crise, e esta é uma situação de crise, às vezes nós precisamos mudar o rumo, mudar aquilo que estávamos vivendo, mudar os planos, os planejamentos, os acordos, os combinados. Precisamos muitas vezes mudar. Então, como é uma questão pessoal, cabe a cada um olhar se deve manter ou se deve mudar o rumo que estava seguindo. Mas é pessoal, então olha, observa. E vale também consultar alguém que seja da área e que entenda qual é a sua aflição. Uma outra pergunta. Como manter a nossa mente saudável nesse momento de tanta solidão e pânico? Quem pergunta é o Mateu. Na verdade, este momento, ele pode sim ser de solidão, ele pode ser de pânico ou não, de acordo com cada um. E você me pergunta como fazer, né, neste momento de solidão e pânico. Eu, por exemplo, não estou nem solitária e nem estou em pânico. Como eu, tem muitas outras pessoas que também não estão em pânico. Cada um deve procurar consigo mesmo, a sua volta, a sua vida, a sua família, a tecnologia, a internet, uma forma de se preencher daquilo que nos leva para a solidão. Quando nós estamos na solidão é porque nos falta alguma coisa. O que está faltando? A segurança sobre os acontecimentos. Procura ver o que é que estão informando, o como está caminhando, para que você fique mais tranquilo nesse sentido. E a solidão de pessoas, ela é momentânea, ela não será eterna. E neste momento, nós podemos utilizar, como estamos usando agora a tecnologia, e nos comunicarmos, podemos ver os nossos amigos, os nossos parentes, podemos fazer festa à distância. Depende de como nós queremos resolver isso. E também tem uma outra coisa, que é a fé. A fé ajuda muito. E a fé, ela precisa ser praticada. Para que no momento de aflição, num momento como esse, a gente não precise sair procurando a fé em algum canto. Procurando através da busca, da luz, enfim, buscar um consolo, buscar a fé. A fé deve estar estabelecida em nós quando o momento de aflição se apresenta. Precisamos que a fé já esteja ali. E para que a fé esteja ali, ela precisa ser praticada todos os dias da nossa vida. Fé em quê? Em alguma coisa. Não importa se a sua fé é na pedra, é em Cristo, é em Krishna, é em Buda. Aonde você deposita a sua fé, você precisa ter a prática da fé, para que você esteja tendo em você uma fé segura. Essa não te deixa ficar em solidão. Quando você tem a sua fé praticada, exercitada, estabelecida em você, não tem solidão. Porque existe um ser, existe o divino que nos auxilia, que nos estende a mão em todos os momentos. Se nós não praticamos a fé, no momento que nós precisamos dela, nós realmente ficamos nos sentindo solitários, inseguros. E se você tem a sua fé, você não vai se sentir assim. Você vai procurar, através dos recursos existentes, uma forma de passar por isso. Uma outra forma de vencer a solidão é olhar para tudo isso e dizer aonde eu posso ser útil. Aonde a minha vida pode ser útil diante de tudo que está acontecendo, que é muita coisa. E tem muito lugar para nós aplicarmos a nossa ajuda.
Tem muitas pessoas, muitas, ajudando. Pessoas descobrindo que são capazes de atos heróicos. E é só olharmos para nós. E ao invés de ficarmos assustados, acuados num cantinho, observarmos em que eu posso ajudar, aonde eu posso ajudar. E aí eu digo mais, se você tem fé e acha que você não pode ser útil fisicamente em lugar nenhum, reza, que a tua reza, a tua oração vai chegar aonde precisa e vai ajudar muito nessa vibração conjunta que o planeta todo está se organizando, se unindo em vibração. Tem muitos místicos, tem muitos religiosos se unindo em oração, porque se eu não posso estar lá na frente de batalha, eu daqui de trás, eu lanço através da minha vibração, dos meus pensamentos positivos, eu lanço força para aqueles que estão lá na frente. Então, vamos sair da solidão, meu filho. Não precisa dela. Nós precisamos desse momento de força. Que assim seja. Aqui uma outra pergunta de uma pessoa que se denomina Lu. Como lidar com o pânico e melhorar minha vibração nesse momento delicado? Eu acho que eu já respondi isso na resposta acima. Uma outra pergunta, tudo isso faz parte da transição planetária? Faz. Depende sempre de como você entende essa transição planetária. Mas todos os planetas estão em evolução. A Terra também está em evolução. E mudando o lugar dela. Ela vai mudar de posicionamento ao longo de todos os séculos aí pela frente. Ela tem ainda uma vida longa no lugar onde ela está. Mas ela está evoluindo e mudando de posição. Então, dependendo do que você entende de transição planetária, do que você chama de transição planetária, sim, faz parte. Como tudo, faz parte. Qual aprendizado temos que tirar com tudo isso? Eu já falei alguns dos aprendizados que nós devemos ter, mas tem um aprendizado que é muito importante. É aprender o quanto nós somos pequenos, nós somos frágeis, nós nos sentimos poderosos. Tem pessoas que acham que são poderosas demais e que nada abala. Mas, na verdade, nós somos muito frágeis. Um vírus invisível é capaz de nos levar à morte. Então, nós somos bem frágeis. E nós precisamos aprender com isso, o tamanho da nossa fragilidade, para que a gente dê conta da nossa vaidade desdobrada. Porque a vaidade ela é boa se não desdobrar. Mas a vaidade desdobrada que nos leva para sentimentos, outros sentimentos que são de poder, de força, de arrogância, a vaidade e o egoísmo também. São vários sentimentos que nós temos que precisam ser dominados. Dominados, transformados. Nós aprendemos sim, com tudo isso nós conseguimos aprender que nós precisamos cada vez mais de transformação, de renovação. Nós somos muito pequenos. Aquele que olha para o outro, de cima para baixo, ele não entende que de lá de cima também tem alguém olhando para ele, de cima para baixo. Então é preciso entendermos, aprendermos isso. Nós somos bem minúsculos. Nós somos quase um vírus espalhado pelo planeta. Nós também. É interessante a próxima colocação dessa outra pessoa, Gregório. Seria mera coincidência a propagação do coronavírus no período da Quaresma? Eu entendo como uma coincidência, mas acontece justamente num período onde as forças negativas estão mais evidentes. Então, é uma coincidência
mas de fato causa admiração, porque o período é um período de recolhimento e as pessoas não encontram tempo para um recolhimento. Eu sou uma pessoa que sempre recomendo que de tempos em tempos precisamos nos recolher em meditação, em oração, e as pessoas não têm tempo. E aí, nessa quaresma, nós já havíamos recomendado o recolhimento também. Ninguém tem tempo, as pessoas, não é ninguém. Algumas pessoas não têm tempo para se recolher porque são muito ocupadas na vida. Aí, nesse período de quaresma, onde é recomendado espiritualmente o recolhimento, ou aparece um vírus e que bota todo mundo em recolhimento. Então, é no mínimo interessante. Eu não sei te responder se isto foi por conta da quaresma, mas é interessante. Precisamos observar também isso, pensar, meditar sobre isso, colocar como tema de meditação e em recolhimento aproveitar para meditar sobre esta grande coincidência. Tá certo? O coronavírus poderia ser uma resposta do mundo energético e do planeta Terra aos pensamentos egoístas e maléficos das pessoas, ou é originado de um acidente que tomou proporções grandes pelo descuido da população e dos governantes? É tudo junto. Eu acho que é uma consequência de muita atitude humana errada, muita atitude equivocada, muita atitude irresponsável. Da mesma maneira que com atitudes inadequadas, também pensamentos inadequados, desejos inadequados. E nós somos responsáveis por tudo o que acontece. A humanidade é responsável por tudo que acontece nesse planeta. Isto não veio de outro lugar, isso foi criado aqui, isso surgiu aqui. Então nós somos sim responsáveis, isso é consequência de alguma coisa que não fizemos bem feita, que não fizemos direito. Precisamos aproveitar para olhar para isso. Como fica a situação kármica do paciente 0? Como fica a situação kármica dele? Vai depender muito de qual atitude ele teve, quais as ações que ele teve para poder ter, para desenvolver esse vírus, para pegar esse vírus, que eu não entendo, eu não sou da área, eu não entendo como é que poderia acontecer num primeiro momento, como isso eclodiu num primeiro momento. Então eu não posso falar das ações, das atitudes dele, mas depende do que ele fez, qual foi a responsabilidade dele para isso ter um início. Se ele realmente foi de forma inocente, enfim, foi inocente e aconteceu, ele não tem responsabilidade kármica, mesmo ele tendo sido acometido pelo vírus. Agora, se ele teve responsabilidade nisso, foi alguma coisa que ele manipulou, alguma coisa que ele fez e que provocou tudo isso, ele sim terá uma responsabilidade gigante kármica. E só a alma dele, só ele, em sono profundo, vai poder saber o que fazer a respeito disso num próximo momento, numa próxima encarnação. Porque se ele foi responsável, imagine, é o planeta todo, é muita coisa acontecendo, mudou a vida da humanidade toda. Então, com certeza absoluta, se ele foi responsável, o peso é muito grande. É um peso kármico que uma pessoa sozinha não consegue carregar. Mas, enfim, vamos rezar muito por ele. Muito mesmo. Vamos rezar por todos nós, mas vamos rezar muito por ele. Como lidar com o medo de morrer ou de transmitir para outras pessoas? O
O medo de morrer é uma coisa muito pessoal. E quem tem medo de morrer pelo vírus, tem medo de morrer também atropelado no meio de uma avenida. Então, a pessoa que tem medo de morrer, ela precisa se cuidar, ela precisa se tratar, ela precisa de uma ajuda profissional para poder vencer isso, porque não é o medo de morrer pelo vírus, é o medo de morrer, é o medo da morte. E nós precisamos entender que no processo de viver, nós estamos vivendo o processo de morrer, porque quando nascemos, começamos a morrer. Nós já começamos a nossa morte no momento do nascimento. É a única certeza que nós temos, é a certeza absoluta, é que nós vamos morrer. Nós não temos certeza de que maneira nós vamos morrer, o que nós vamos ser quando crescer. Nós não sabemos, mas que nós vamos morrer, nós temos certeza. Então, ter medo daquilo que é absolutamente certo, precisa de ajuda, tem que vencer isso, até para poder viver bem. E o medo de transmitir para as outras pessoas. Eu acho que a gente não pode ficar parado, impactado diante de uma coisa dessa. A gente precisa, como eu disse antes, ver o que nós podemos fazer a respeito. Se eu tenho medo de contaminar o outro, o que eu vou fazer a respeito para eu não contaminar o outro? Eu vou fazer tudo aquilo que está sendo orientado. Fazer com todos os cuidados e assim me preservar e preservar o outro também. Agora, não tem outro jeito. Você precisa tomar cuidado consigo e com os outros para que você não tenha o risco do contágio. Ele existe. Agora, o medo de você contaminar, tomando todos os cuidados, pelo menos a sua consciência estará limpa, tranquila de que você fez tudo que foi orientado. E esse medo, também como o medo de morrer, precisa ser visto e cuidado muitas vezes profissionalmente. Eu tenho uma equipe de trabalho de terapeutas, psicoterapeutas que trabalham comigo e que estão se colocando à disposição de quem precisar para fazer os atendimentos online, para não se contaminar, mas dando ajuda para esses casos psicológicos. Por quê? É psicológico. As pessoas psicologicamente estão ficando abaladas, estão ficando por uma série de coisas e até mesmo pelo recolhimento. A pessoa que fica isolada em quarentena, ela de repente, o simples fato dela saber que ela está em quarentena, que ela não pode sair, isso já causa psicologicamente um ponto negativo. Porque se você não está proibido de ir e vir, você pode ficar um mês dentro da tua casa sem nem perceber que ficou. Mas se você sabe que não pode, isso é coisa do ser humano. O ser humano ele é assim, ele é indisciplinado. E quando alguém diz para ele que ele não pode, aí é que ele quer. Então nós precisamos olhar para isso psicologicamente, ver o que está acontecendo. E volto a repetir, eu tenho profissionais que trabalham comigo, que foram formados pela Escola Casulo Terapia e que estão à disposição para dar o atendimento como eu estou fazendo. Eu estou dando os atendimentos todos pela internet. Assim eu preservo o meu cliente e eu me preservo e não deixo de dar o atendimento. E para isso a gente precisa lembrar de agradecer aos grandes cientistas, às grandes mentes iluminadas que desenvolveram o conhecimento e a tecnologia, porque ela, neste momento, é muito útil. Imaginem isso há 50 anos atrás. Como seria? Até comunicar, até isolar todo mundo. Quantos milhares morreriam antes por simples dificuldade de comunicação? Então vamos rezar por esses também. A oração, ela é sempre benéfica, ajuda muito. Tá. O plano espiritual vem dando avisos de catástrofes como essa, e bastaria a gente saber ouvir para evitar?
que é tão simples assim. Eu acho que teríamos que ouvir, acreditar e fazer alguma coisa a respeito. Porque se não faz nada a respeito, não adianta saber. Tem pessoas que dizem, eu estou fazendo uma premonição. Eu também fiz muitas premonições, eu também tive muitas, que a gente não faz, a gente tem. Eu tive muitas premonições. Mas se você não fizer nada a respeito, não adianta ter. Você só vai assistir de uma outra maneira. E depois dizer, eu sabia, eu falei, de que isso vai adiantar? Então, saber antecipadamente, dar ouvido aos sinais, é muito importante quando se faz alguma coisa a respeito. Então, não basta apenas ouvir os sinais, e sim ouvir os sinais e fazer alguma coisa a respeito. Que é o que todos nós devemos. Sempre entender que tem alguma coisa a mais pela frente, pela vida fora, e que nós precisamos cuidar daquilo que vem no futuro. E cuidamos como? Como nós cuidamos do nosso futuro? Cuidamos hoje. É hoje que nós cuidamos do nosso futuro. Como manter o foco nas contas e manter a saúde mental? Eu acho que quando nós temos a vida em jogo, que o que está em jogo é a vida, o financeiro é importante também, mas não é o mais importante. A vida é mais importante. Então nós precisamos manter a sanidade mental, organizando a nossa vida financeira, não agora por conta do vírus apenas, mas sempre. Nós precisamos sempre ter a nossa vida organizada, a nossa vida financeira equilibrada. E lógico que uma situação como essa, nós... Dá licença um minutinho que eu vou ler uma mensagem aqui. Muito bem. Estão me avisando que tem bastante pessoas falando junto conosco e isso é muito bom. É muito bom mesmo. Eu me sinto realizando alguma coisa de útil. Que essa é a intenção com essa live. É realizar alguma coisa de útil. Então, tem alguma pergunta a mais aí? Não. Então, eu acho que por hoje nós precisamos reforçar que é importante a nossa renovação, muito importante pensarmos em nós, o quanto a nossa vida tem importância, porque é vivo que nós fazemos alguma coisa. Nós conseguimos transformar a nossa vida e a vida do outro estando vivos. Então vamos preservar a nossa vida e preservar a vida do nosso irmão, do nosso semelhante. Se você diz, eu não vou cuidar de mim porque minha vida não tem importância, a do outro tem. Então vamos cuidar da vida dos nossos semelhantes. Vamos rezar muito. Vamos trabalhar a nossa fé, praticar a nossa fé, porque é o que nos dá base, nos dá colo. Segurança, colo, vem da fé. E a fé não existe sem prática. Então pratique a sua fé. Seja o caminho que for que você escolheu para praticar a sua fé. Pratique ela. Porque na hora da aflição, ela é o teu colo. Que assim seja.